Effects, aqui fala Brunão para VFX. Estamos trabalhando no efeito Serpentina 3D. Primeiro segmento, criamos aqui alguns textos e a forma oval vão servir de caminhos de extrusão. Vamos terminar esse processo criando agora as estrelas. Eu vou utilizar a fonte Wingdings de símbolos do Windows. Para quem nunca usou, todo mundo tem isso instalado no sistema. É só selecionar aqui na lista o Wingdings, pegar a ferramenta de texto, clicar aqui no espaço vazio e, para obter a forma da estrela, basta pressionar a tecla Alt e digitar 174. Ao soltar Alt, aí está a estrela. Vamos pegá-la, movê-la para cá. Você regula o tamanho de forma que ela preencha essa área aqui. E podemos duplicá-la através de Ctrl D, movendo a segunda instância aqui para baixo. Aqui eu posso diminuir um pouquinho o tamanho dela, mas eu vou deixar um pouquinho de sobreposição aqui nas duas para poder fazer um efeito bacana aqui de sobreposição. Então a gente tem aqui todas as formas que vão ser utilizadas para caminho das serpentinas. Vamos agora fechar aqui as paletas de texto para ganhar espaço. E agora vamos começar o processo de implementação do plugin. Esse plugin ele é complexo, ele requer uma certa preparação e você tem que entender como funciona para que possa utilizá-lo da forma correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que este plugin ele vai utilizar o caminho de extrusão de um sólido sobre o eixo Z para fazer a extrusão. Eu sei que é abstrato o conceito e você vai entender assim que a gente fizer aqui. Vamos então fazer os procedimentos preparatórios aqui. A primeira coisa é criar um sólido. Eu vou colocar a cor vermelha para diferenciá-lo. Vou nomear aqui de Path. Para quem não sabe, Path em inglês é caminho. E vou colocar o tamanho de 100 por 100 pixels. Ok? Damos OK para criar o objeto. E em seguida transformamos em 3D. Próximo passo, criamos uma câmera. Vamos em Layer, New Camera. Pegamos o preset de 50 mm e damos OK. Agora, para a gente começar a organizar isso aqui, vamos esconder todos esses layers aqui de texto e também o oval. Eu vou dar Shy. Para quem não sabe o que é Shy, é essa chavinha aqui, que quando acionada, em conjunto com a chave mestra aqui do timeline, ela esconde temporariamente os layers para que a gente possa ter um timeline mais limpo aqui. A gente pode reacessar a qualquer momento, como você pode ver. Então, retornando aqui, a gente tem esse objeto 3D aqui na cena. Agora nós vamos fazer a animação desse objeto que vai gerar o seu caminho. E aí você vai começar a entender onde a gente vai chegar. Nós temos 8 segundos. Eu vou posicionar o timeline aqui em 6 segundos. Vou pressionar P para abrir a posição deste layer. E vou marcar um keyframe travando a sua posição aqui. Em seguida, levo a agulha para o início do timeline. E vou jogar ele lá para trás em Z até 600 pixels. Certo? Então por enquanto a gente tem essa animação aí, ele vem lá de trás. E retornando com a agulha para o começo aqui, vamos colocar ele fora da cena aqui em Y. Então a gente tem que aumentar o valor Y. E agora a gente pode ver o caminho, que é o path, né? O caminho pelo qual o objeto viaja no espaço 3D. Para ver isso aqui melhor, a gente pode colocar aqui na vista lateral direita. E aqui você vê perfeitamente, né? O objeto aqui está chapado lateralmente. E aqui a gente tem a representação
dele viajando sobre o seu caminho. É justamente esse caminho que vai definir a extrusão das serpentinas. A gente pode incrementar isso aí fazendo a curvatura. A gente tem aqui os pontos Bézier, né, as âncoras. Então eu vou puxar a primeira âncora mais ou menos até esse ponto. E a segunda âncora, você vê a bolinha dela aqui. A gente tem controle total sobre a forma da curvatura. Então a gente vê o objeto viajando sobre a curva. Voltamos agora para a vista da câmera. E aqui a gente pode ver então o que está ocorrendo aí. Certo? Então essa parte está pronta, está definido o path, o caminho. Vamos então agora criar um outro layer, um novo sólido. E é super importante que você marque Make Comp Size. O sólido no qual vai ser aplicado o plugin deve ser do tamanho da composição, porque senão dá problema, tá? Então marque Make Comp Size. Vamos nomear aqui para serpentinas. Eu vou mudar a cor para branco e dou OK. Então temos aqui o sólido selecionado. Vamos então aplicar o plugin. Eu vou em Efeito, Zaxworks, 3D Serpentine. O sólido some, né? A princípio nada ocorre, porque a gente não definiu nada ainda. Nós temos que definir inicialmente qual que será o Extrude Path ou caminho de extrusão. Foi por isso que eu nomeei este layer de Path, para que a gente possa ter justamente a referência aqui, certo? Isso aqui não é obrigatório, podia ser qualquer nome, tá? Então vamos começar definindo a serpentina. Antes de mais nada, eu vou fechar aqui e vou começar a te mostrar algumas coisas que o plugin oferece 10 serpentinas. Ou seja, a gente pode ter 10 objetos disponíveis ao mesmo tempo. O primeiro dele é chamado de global, é a serpentina 1, porque é nela que a gente define qual é o caminho de extrusão. Então vamos fazer isso aqui agora. Eu vou clicar em None. Aqui a gente tem todos os layers presentes na cena, e é claro que nós vamos pegar o Path. Assim que a gente faz isso, a gente vê então a serpentina que está em forma de retângulo, como você vê aqui. Se eu mudar para círculo, ela vai mudar a sua forma, né? A gente tem a linha que faz a fita. Vamos voltar aqui para o retângulo, certo? E é totalmente 3D. Se a gente pegar aqui a ferramenta de órbita e mover a câmera, a gente vê que a gente tem total controle sobre o ambiente. Você já vê que o simples fato de mover a câmera aqui no espaço 3D já causa um certo, né, uso excessivo de processamento. Então eu vou dar Ctrl Z aqui para resgatar aqui a vista inicial da câmera. Vamos mover adiante. Vamos agora definir a forma, tá? O primeiro layer eu vou usar aquela forma oval. Então, para a gente utilizar layers, a gente pode usar essas formas que o plugin oferece, mas a gente pode também usar um Cross Section Layer. Então eu vou colocar essa opção, e aqui embaixo eu vou abrir um pouquinho mais. Temos aqui o Cross Section Layer. Nós vamos definir qual dos layers a gente quer usar como Cross Section. Vamos então pegar aqui inicialmente o oval, e isso renderiza o plugin para a forma. Podemos rodar a câmera. Você vê que ele fica mais pesado ainda, certo? A gente tem um errinho aqui de renderização do plugin, mas não é nada que a gente possa fazer, é porque a gente está utilizando a máscara, certo? E nós vamos dar seguimento no próximo tutorial. Eu vejo vocês lá e deixo um abraço a todos.